eu tenho falado já de outros temas complementares que nos ajudam enquanto pais e mães a lidar com os nossos filhos, é, mas eu não cheguei a gravar nenhuma aula, nenhum webinário, nunca escrevi nada específico a respeito disso, de como lidar com a raiva, né? Eu tenho falado bastante a respeito de como lidar com os próprios sentimentos, como ajudar os filhos a lidarem com os próprios sentimentos, como fazer essa educação emocional para os nossos filhos, como ajudar nossos filhos a lidarem com a frustração. Então eu tenho falado bastante dessas coisas, mas é a primeira vez que eu estou dando um foco nessa emoção específica da raiva, porque é uma coisa que muita gente sofre com isso. Eu sofro um pouco também, em alguns momentos, e eu tenho recebido perguntas de pessoas e amigos meus, amigas minhas, que sofrem com isso, né? Pelo fato de, em alguns momentos, perderem o controle, se desestabilizarem emocionalmente, terem atitudes com os filhos dos quais eles se arrependem depois, né? E isso é sofrido por algumas pessoas, né? Então por isso que eu resolvi dar um foco nesse tema, até porque eu acho que tem alguns conhecimentos que eu tenho tido contato nos últimos anos que podem ser úteis, que podem ser de muita serventia para vocês, para outros pais, outras mães, né? No sentido de entender a raiva, de entender o que é essa emoção, de entender esse fenômeno, de entender como é que ele acontece dentro da gente, como é que a gente faz para lidar com ele de uma forma construtiva, né? É uma emoção que quando a gente não tem uma consciência, não tem algum grau de domínio sobre nós mesmos, é uma emoção que pode causar muitos danos nas relações, né? Podem provocar atitudes desastrosas, né? Que podem romper relações, romper vínculos. Então, é um tema muito atual, muito atual. E eu até fiquei na dúvida, porque eu fiquei um pouco me sentindo, nos últimos dias, um pouco pesado, assim, né? Porque não sei se todos vocês estão acompanhando minhas divulgações, minhas postagens, mas eu também vou fazer um workshop no final de junho a respeito do julgamento. Não é para pais e mães, é para profissionais que ajudam pessoas a lidarem com conflitos, né? É um workshop específico para profissionais. Mas eu tenho falado disso, né? Do julgamento, de uma forma até um pouco pesada. E eu fiquei um pouco receoso de fazer um webinário falando a respeito da raiva e ficar uma energia ao meu redor, né? Uma energia pesada ao meu redor e uma energia pesada para as pessoas, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim relativamente leve, né? Eu tenho uma certa leveza no jeito de lidar com as coisas, no jeito de lidar com as pessoas, no jeito de lidar com as minhas emoções, com as minhas dificuldades. A raiva não é uma emoção muito presente para mim. De vez em quando eu me pego sentindo de uma forma mais leve, assim, né? Mas eu achei muito pertinente. Eu trouxe alguns conteúdos, eu estruturei alguns conteúdos para aprofundar mais nesse tema de como a gente lidar com essa emoção, que é a raiva. E aí eu vou remeter a uma tela que eu costumo usar em outras aulas, até do meu curso online também, que é como lidar com os próprios sentimentos. Isso se aplica para qualquer tipo de sentimento. Sentimentos de frustração, sentimentos de angústia, qualquer tipo de sentimento que povoa o nosso ser, que povoa o nosso coração, né? Mas nesse caso eu vou dar um foco especial nessa emoção, que é a raiva. Então, eu estruturei, isso depois de muita pesquisa, eu já tive acesso a diversas fontes, diversas bibliografias, diversos cursos, e eu estruturei de uma forma que eu considero didática e simples, né? Para facilitar o entendimento de vocês e de outras pessoas, para facilitar que isso seja colocado em prática e que vocês consigam ter um bom resultado no sentido de ter um domínio, de ter um conhecimento de si mesmos. Então, em primeiro lugar, é importante
a gente perceber o nosso sentimento. A gente perceber. Então, naquele momento em que acontece alguma coisa, em que o filho da gente faz alguma coisa, ou que ele diz alguma coisa pra gente, que mexe com a gente, que a gente sente aquele fogo queimando e vontade de gritar, vontade de bater, vontade de fazer alguma coisa, de tomar alguma medida, né? Aquela coisa que mexeu com a gente perceber o que está acontecendo. Então, o primeiro passo para lidar de uma forma saudável com os nossos sentimentos é a gente percebê-los, perceber os próprios sentimentos. E eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. O segundo passo é a gente compreender o nosso sentimento. A gente compreender como é que ele acontece. Como é que ele acontece dentro da gente. Por que a gente está sentindo isso. Qual que é a origem do nosso sentimento. A gente desenvolver uma compreensão a respeito de nós mesmos. E uma compreensão a respeito do porquê nós nos sentimos dessa forma. E esses dois passos, eu estou chamando de passo, mas eu nem sei se é a palavra mais adequada, porque passo é assim, né? A gente dá um passo, depois dá outro passo, e é uma coisa sequencial, né? E nesse caso é uma coisa cíclica, porque quanto mais a gente aprende a perceber as nossas próprias emoções, mais a gente consegue compreender as nossas emoções também. E vice-versa. Quanto mais a gente compreende as nossas emoções, mais a gente tem a sensibilidade e a atenção de perceber o que está acontecendo dentro da gente, porque a gente começa a reconhecer o que está acontecendo. Então, quando a gente compreende, a gente conhece aquele sentimento, conhece como é que é aquela emoção da raiva, como é que ela age dentro da gente. E quando a gente conhece, fica mais fácil de, numa próxima vez, quando ela se manifestar dentro de nós, a gente perceber que ela está se manifestando. Então, são passos que um alimenta o outro positivamente, né? O aprendizado da percepção auxilia no aprendizado da compreensão e vice-versa. E o terceiro passo é a gente escolher. Saber escolher. Então, sendo um pouco mais detalhista aqui, o que significa perceber os próprios sentimentos? É a auto-observação. É a gente desenvolver essa habilidade de se auto-observar. Essa autoconsciência, né? Essa percepção de si mesmo. Quando eu falo compreender o sentimento da raiva ou qualquer outro tipo de sentimento, eu separo em três, como é que eu chamo? Não são passos também, são três aprendizados, né? São três aprendizados que estão dentro do compreender. O primeiro aprendizado, e cada um desses parece que é uma coisa simples, eu estou passando um passo a passo, e pode dar a entender que saindo daqui vocês vão saber como lidar melhor. Mas cada um desses passos que eu estou falando é um aprendizado, é um caminho de aprendizado, não é do dia para a noite, tá? Mas a minha intenção com essa apresentação aqui é mostrar um caminho para que vocês possam praticar, exercitar e se fortalecerem, tá? Então, primeiro passo dentro de compreender é a gente saber nomear os nossos sentimentos. Então, eu costumo falar isso para outros tipos de sentimento também. Então, nomear o próprio sentimento. É naquele momento que a gente sente aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou lá arrumando a cozinha depois da janta. Isso acontece com muita frequência. Estou lá arrumando a cozinha depois da janta, lavando os pratos, guardando as coisas na geladeira, tal. Aí eu vou lá, falo para as crianças, vão escovar o dente, porque já está no horário, quase na hora de dormir. Aí as crianças, não, agora não, ou finge que não está me ouvindo, ou fala que vai e não vai, né? De alguma forma não atende o meu pedido, né?
Então, às vezes, o que acontece? Às vezes eu começo a sentir uma inquietação. Já houve vezes em que essa inquietação foi mais forte. Eu posso até dar o nome de raiva, porque eu senti algumas vezes. Porque, e eu vou falar daqui a pouco como é que a gente compreende, como é que a gente percebe a raiva. Mas eu vou só falar nesse momento de dar nome, né? A gente perceber o que está acontecendo e dar um nome, sabe? No nosso pensamento, a gente fala assim, opa, estou sentindo raiva. Ou estou sentindo frustração. Ou estou sentindo angústia. Ou estou sentindo cansaço. Sabe, a gente perceber. A gente perceber o que está sentindo e dar um nome para o que a gente está sentindo, um nome para esse sentimento. Só da gente dar um nome para o nosso sentimento, da gente perceber e dizer, eu estou com raiva, só de fazer isso já é um ganho considerável de autodomínio, de domínio de si mesmo. Porque a gente se distancia, quando a gente faz isso, de apontar para algo que está acontecendo dentro da gente, a gente se coloca no lugar de observador. Eu sou o observador, eu sou o Yuri, estou observando aquela emoção que está acontecendo dentro do meu peito, aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então eu me distancio. É interessante isso. É isso que acontece nas práticas meditativas, né? A gente observa o nosso pensamento, a gente observa os nossos sentimentos e a gente se mantém no lugar de observador. E com isso, no lugar de observador, a gente não fica suscetível a embarcar naquela emoção, a agir tomado por aquela emoção, a ter uma atitude sendo dominado pela raiva, né? Que é isso que acontece muitas vezes. A pessoa toma uma atitude no momento que ela está sendo dominada pela raiva, e aí ela faz coisas que pode vir a se arrepender depois. Então, a gente dar nome para o sentimento é muito importante, né? Parece uma coisa boba, mas é muito importante. A gente saber identificar o que está acontecendo com a gente. Segundo passo, dentro do compreender, é a gente validar o nosso sentimento. A gente validar como algo humano, como algo natural. Porque o que acontece muitas vezes? A gente sente aquela emoção desagradável e já entra numa dinâmica de julgamento em relação a si mesmo. De dizer assim para si mesmo, não, tá errado sentir isso. Eu não posso sentir isso em relação ao meu filho. Isso tá errado. Isso é feio, né? Eu estaria sendo um mau pai, eu estaria sendo uma má mãe, sentindo esse tipo de coisa em relação ao meu próprio filho. Que espécie de mãe eu sou? Percebe? Então é uma série de julgamentos do que é o certo, do que é o errado, do que uma mãe deveria ou não deveria sentir em relação ao filho, sabe? Do que é bom, do que é mal. Tudo isso são variações de um padrão de pensamento que é um padrão de julgamento em relação a si mesmo. Então, quando a gente entra num padrão de julgamento em relação a si mesmo, a gente tem mais dificuldade de validar o nosso sentimento como algo humano, natural. A gente se critica, a gente se cobra, né? A gente se julga. Então é muito importante para a gente lidar de uma forma saudável com a raiva e com qualquer outra emoção, é a gente considerar que qualquer uma dessas emoções é algo natural. Não é errado sentir. Não é errado sentir. Nenhuma emoção é errado sentir, né? E isso pode ser um pouco novo para alguns de vocês, né? Esse conceito, né? Esse conceito de que não tem emoção errada. Porque eu mesmo, eu participo de grupos, né, de filosóficos, religiosos, e que dentro desses grupos existem valores que consideram que alguns sentimentos, por exemplo, são negativos. Então, por exemplo,
o ciúme. O ciúme é algo negativo, né? De acordo com alguns valores, que é o meu valor também. Eu não digo que não é. Eu considero como algo negativo também, no sentido de ser algo prejudicial para a vida das pessoas. Então, a raiva também. Eu classificaria como uma emoção negativa nesse sentido, de que é algo prejudicial para a vida das pessoas. Mas, olhando com uma outra lente, numa outra perspectiva, que é a perspectiva da comunicação não violenta, né? Eu acho que tem alguns de vocês aqui que conhecem a comunicação não violenta. Então, nessa perspectiva, não existe sentimento ruim. Não existe. Porque todo sentimento, por mais desagradável que seja, ele serve a algo. Ele serve para mostrar para a gente que existe uma necessidade que não está sendo atendida. Então a raiva, ela também. Quando eu estou com raiva de alguém, ou de alguma situação, ou de mim mesmo, na verdade, essa raiva ela está encobrindo uma necessidade minha que não está sendo atendida. Então ela tem uma serventia, ela tem uma função. E por isso que ela não é negativa. Ela tem uma função. Então validar sentimento, tá? A gente validar como algo humano e legítimo. E aí, terceiro passo, dentro do compreender o próprio sentimento, é a gente reconhecer a origem do nosso sentimento. Deixa eu tirar a telinha aqui. É a gente reconhecer a origem do nosso sentimento. E aí, como eu estava falando, muitas vezes o nosso sentimento, eu não vou falar todas as vezes, porque assim, eu vou até explicar para vocês, porque na comunicação não violenta, o que o Marshall Rosenberg, que foi a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, o que ele explicou é que todo sentimento ele é consequência de uma necessidade. Necessidades atendidas geram sentimentos agradáveis e necessidades não atendidas geram sentimentos desagradáveis. Isso segundo a comunicação não violenta. Mas eu vou um pouco além. Porque existem outras fontes que eu já tive acesso, por exemplo, constelação familiar e outras referências que ampliaram um pouco mais a minha noção disso, né? Que eu vou falar daqui a pouco também. Mas, via de regra, eu vou falar assim, via de regra, tá? Os nossos sentimentos têm uma origem que é uma necessidade atendida ou não atendida. Então, quando a gente sente emoções agradáveis, de alegria, de gratidão, de contentamento, é porque alguma necessidade nossa está sendo atendida. Por exemplo, de conexão com outras pessoas, quando a gente está tendo essa necessidade de conexão bem atendida, isso nos dá alegria, isso nos dá satisfação. Quando a gente tem a nossa necessidade de reconhecimento, de apreciação bem atendida, isso também nos dá alegria, nos dá sentimentos gratificantes. E quando a gente sente raiva, é uma evidência de que alguma coisa não está legal, né? Então, por exemplo, mandei meu filho escovar o dente. Ele fala não. Aí eu começo a sentir aquela raiva. Estou dando um exemplo, tá? Por que eu estou sentindo aquela raiva? Alguma necessidade minha não está sendo atendida. Então eu posso ter uma necessidade, por exemplo, de reconhecimento do meu filho em relação a mim. E quando ele diz não para um pedido meu, de alguma forma, eu tô interpretando aquilo como uma falta de reconhecimento dele em relação a mim, por tudo que eu faço por ele, por tudo que eu fiz ao longo do dia, por ter cuidado, preparado janta, sabe? Me preocupado com ele. Aí quando eu vou lá e pedir para ele colaborar, ele não colabora. Então isso mexe comigo, né? Necessidade de respeito. Às vezes a gente considera que aquilo que o filho faz com a gente, o jeito que ele se manifesta, é uma falta de respeito, segundo os nossos conceitos do que é respeito, do que não é respeito, né? Que é também uma coisa relativa. Eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco.
Então, assim, a gente reconhecer a origem do nosso sentimento, tá? E escolher o que fazer com o nosso sentimento. Então, são 3 passos estruturais, né, que eu coloquei de uma forma que eu considero que é didática, para facilitar a prática disso, para facilitar o entendimento disso. E aí, nós precisamos conhecer os nossos próprios sentimentos, essa riqueza de sentimentos que a gente tem, que muitas vezes acontece simultaneamente. A gente sente frustração, sente tristeza, sente angústia, sente raiva, uma série de coisas que acontecem dentro da gente, esse mundo emocional complexo, né, que nos habita. Então a gente conhecer essa riqueza emocional que tem dentro da gente, para a gente conseguir reconhecer esses sentimentos no nosso filho. Então olha que interessante, para a gente reconhecer e cuidar dos sentimentos do nosso filho e ajudar o nosso filho a lidar com os próprios sentimentos e tudo mais, primeiro nós precisamos fazer um trabalho com nós mesmos, de conhecer os nossos próprios sentimentos. E eu coloquei essa tela porque isso também está relacionado à raiva, né? Porque eu não coloquei no título da aula como lidar com a minha própria raiva. Eu coloquei como lidar com a raiva, né? E isso envolve eu lidar com a raiva que eu estou sujeito a sentir em alguns momentos e como lidar com a raiva que o meu filho está sujeito a sentir de vez em quando também, porque ele também é humano. Então, da mesma forma, deixa eu voltar uma tela aqui, da mesma forma que eu faço um trabalho de autoobservação comigo para perceber essa emoção, eu posso também ajudar o meu filho, ensinar o meu filho, existem técnicas para isso, eu não vou entrar em detalhes agora, mas ensinar o meu filho a se perceber, a se auto-observar, a perceber as próprias emoções também, sabe? Eu posso ensinar o meu filho a compreender as próprias emoções também, sabe? Eu posso dar nome para os sentimentos dele. Por exemplo, quando o meu filho às vezes fica muito bravo, eu vou dar um exemplo, tá? Outro dia, minha filha, eu tenho uma filha de 11 e um filho de 8, tá? Minha filha estava brincando com os amigos e o meu filho estava sendo excluído. Ele é menorzinho, né? E ele não estava participando da brincadeira, os maiores estavam excluindo ele da brincadeira. E ele ficou tão bravo assim que ele estava se sentindo excluído que ele foi lá, destruiu a brincadeira, bateu na irmã dele. E eu chamei ele pro quarto, sabe? E fiz um trabalho com ele. Falei, filho, você tá chateado porque você não tá conseguindo brincar com as outras crianças, né? Ele, tô chateado. E você tá com raiva, né? Você tá com vontade de bater na sua irmã quando isso acontece, né? Ele, tô com vontade de bater nela. Eu falei, isso aí que você tá sentindo é raiva. Então percebe o que eu estava fazendo? Eu estava dando um nome para o sentimento que ele estava tendo. Porque quando eu dou um nome para o sentimento, ao mesmo tempo que eu demonstro empatia, que eu demonstro que eu estou compreendendo a situação dele, eu também estou ensinando ele a perceber o próprio sentimento. Eu estou fazendo uma educação emocional também. E eu continuei falando nesse caso. Filho, é normal sentir isso. Eu também sinto raiva às vezes, quando as pessoas não fazem aquilo que eu quero, ou quando eu sou excluído de alguma coisa. Mas olha, é o seguinte, você não pode bater na sua irmã. Então percebe? Estou ensinando ele a nomear o sentimento, estou validando o sentimento dele como algo humano, como algo natural. Eu estou ensinando ele ao que fazer com os próprios sentimentos. Então nesse caso eu falei, filho, quando você sentir isso, você não pode bater nos outros, mas você pode bater na almofada, você pode ir lá no quintal e gritar, você pode fazer um desenho, né? Então eu dou alternativas para ele saber lidar com esse sentimento. Então, tudo isso que eu estou dizendo que nos ajuda a lidar com os nossos próprios sentimentos, também nós podemos fazer com os nossos filhos. E aí, uma coisa interessante, e aí depois eu vou abrir para perguntas, tá? E a gente perceber essa dinâmica que acontece entre a nossa mente e o nosso coração, entre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Existe uma dinâmica de interconexão entre os pensamentos e os sentimentos. Não sei se vocês já perceberam isso acontecendo, eu já percebi isso nitidamente em vários momentos. Mas, por exemplo, alguém faz alguma coisa
que me deixou muito bravo. Digamos assim, o meu filho fez alguma coisa que me deixou muito bravo. Naquele momento eu fiquei bravo. Tudo bem, passou, tal. Mas lá na frente, no outro dia, 2 dias depois, quando eu volto a pensar naquilo, naquela situação, e começo a pensar, ele não tinha o direito de falar aquilo comigo, aquilo foi uma falta de respeito, ele está precisando de limites, ele me constrangeu na frente de todo mundo, né? Estou dando um exemplo. Então, quando eu trago isso para o pensamento e começo a pensar naquela situação de novo, eu começo a sentir aquela emoção de novo. Ou seja, o nosso pensamento influencia a nossa emoção. Então, e vice-versa. As nossas emoções turvam o nosso pensamento. Vocês devem ter percebido já, também, muitas vezes isso aconteceu comigo. Quando eu estou sentindo alguma coisa pesada, alguma raiva, alguma angústia, alguma ansiedade por alguma coisa, o meu pensamento fica é como se fosse uma coisa embaçada, eu não tenho clareza mental. Eu penso de uma forma confusa, sabe? Eu não consigo decidir as coisas com clareza, eu não consigo ter clareza para compreender a outra pessoa, para compreender a mim mesmo. Eu fico aquela situação tumultuada, tanto emocionalmente quanto mentalmente. Então é interessante a gente perceber essa relação entre as nossas emoções e os nossos pensamentos, porque nós temos o poder de dominar o nosso pensamento, ou seja, a gente perceber o que a gente está pensando, observar o nosso pensamento e escolher se a gente quer continuar pensando aquilo ou se a gente quer pensar outra coisa. Porque se a gente percebe que aqueles pensamentos estão provocando raiva na gente, então a gente pode mudar o nosso pensamento, pensar de outra forma, desconfiar que o nosso pensamento talvez não seja uma coisa saudável para a gente nutrir, para a gente alimentar, para a gente ficar pensando aquilo, sabe? Então, e a mesma coisa, as nossas emoções. A gente tem um cuidado com o nosso sentimento, a gente perceber quando a nossa emoção está pesada e isso está afetando a nossa clareza mental, e a gente perceber isso acontecendo e nesses momentos não tomar decisões, não tomar atitudes com os nossos filhos, quando a gente está tomado por emoções intensas. Porque a partir do momento que a gente reconhece essa dinâmica acontecendo dentro da gente, isso é um autoconhecimento, isso é um ganho de consciência, sabe? Então, tendo essa consciência de si mesmo, a gente tem mais condição de se dominar para não agir por impulso, sabe? Para não tomar atitudes por impulso. E é interessante a gente perceber o sentimento por trás do que nós fazemos ou o que nós falamos. Então, muitas vezes, a gente fala alguma coisa para o nosso filho que a gente pode até defender como uma coisa razoável, sensata, a gente está falando uma coisa correta, mas com que sentimento? Com que sentimento que eu estou falando aquilo? Com que sentimento que eu estou dando aquela orientação para o meu filho? Com que sentimento que eu estou fazendo uma correção para o meu filho? O sentimento faz toda a diferença. Quando eu faço uma correção em paz, quando eu estou dentro de mim mesmo, em paz, e estou fazendo uma orientação, aplicando, assim, mostrando um limite para o meu filho, é totalmente diferente o resultado do que quando eu estou alterado, quando eu estou nervoso, quando eu estou irritado. Então, isso também é importante. Não se trata só do que a gente faz ou do que a gente fala. Se trata de qual o sentimento que está por trás do que o que a gente fala e do que a gente faz. E aí, compreender o próprio sentimento. A raiva, para a gente entender o que é esse fenômeno da raiva, como que ele acontece, não vou falar a primeira coisa porque eu já falei um monte de coisa, né? Mas assim, mais uma coisa importante é a gente perceber o julgamento. Como é que o julgamento acontece na nossa mente. E perceber que o julgamento é um filtro mental. É um filtro mental, é como se tivesse um filtro na frente dos nossos olhos e que a gente enxerga a situação de uma forma distorcida.
A gente enxerga a situação de uma forma distorcida, a gente enxerga o nosso filho de uma forma distorcida, que não é o real, não é o nosso filho, aquele ser humano, com seus sentimentos, com suas necessidades, de uma forma humanizada. Quando a gente tem um julgamento no nosso olhar, no nosso pensamento, a gente enxerga o nosso filho de uma forma distorcida. E a gente, inclusive, distorce a relação entre as coisas, de causa e efeito. Porque, eu já ia falar uma coisa, mas eu vou falar daqui a pouco. Mas o importante aqui é entender isso, que o julgamento ele age como um filtro mental. Ele distorce a nossa visão a respeito das coisas. E o julgamento, ele se manifesta de várias formas. Por exemplo, com conceitos de certo e errado. Então, minha filha está se comportando de um jeito. Digamos assim, uma vez uma mãe me fez uma pergunta num curso, né, numa das turmas. Ela perguntou: Yuri, como é que eu faço para lidar com a minha filha de 3 anos, que quando eu saio com ela, ela fica pedindo colo o tempo todo, ela não larga do meu pé. Eu quero conversar com as minhas amigas e ela fica me chamando a atenção o tempo todo. E eu fico muito irritado, eu fico com raiva. O que eu faço para lidar com isso? Então, vamos perceber o que acontece. Por que acontece a raiva? Existe um julgamento do que é o certo, do que é o errado. Ou seja, de alguma forma, essa mãe considera que o que a filha está fazendo está errado. Porque o jeito certo da filha se comportar deveria ser de uma outra forma. Deveria ser ficar quietinha, brincar com a boneca, não ficar chamando atenção, né? Ou seja, se comportar daquela forma está errado. Então já existe um julgamento aí de certo e errado. Outra manifestação é uma variação do julgamento, do mesmo julgamento. Essa noção de bom e de mal. Então, às vezes o filho fala alguma coisa pra gente e a gente considera que ele está sendo um menino mau, um menino ruim. Aquilo é ruim, aquilo que ele está fazendo. Ele está agindo, a gente faz um julgamento de que ele está agindo por uma má intenção, de querer nos desafiar, por exemplo, de querer nos envergonhar na frente dos outros, de querer desrespeitar. E isso é ruim, isso está errado, né? Então a gente faz uma série de interpretações a respeito da atitude do nosso filho, de que, assim, o que eu estou dizendo é que não necessariamente ele tem a intenção de desrespeitar o pai e a mãe, não necessariamente ele tem a intenção de desafiar o pai e a mãe, não necessariamente, pode até ser que ele tenha essa intenção, mas o que eu percebo, o que eu observo, é que muitas vezes as pessoas entram em situações com os filhos, situações de conflito, situações de briga com os filhos, por causa de um julgamento, porque as pessoas fazem uma interpretação em cima da atitude do filho, de que a criança tem a intenção de fazer aquilo. O conceito de que deveria ou não deveria, o meu filho não deveria agir desse jeito, o meu filho deveria agir de tal forma. Então são todos julgamentos que distorcem o nosso olhar para o ser humano que é o nosso filho. Conceito de muito ou pouco, sabe? O meu filho reclama demais. Demais significa muito, né? Ele reclama muito. Ele ajuda pouco, ele deveria ajudar mais. Ou seja, ele deveria ajudar mais. É um conceito que eu tenho do quanto que um filho deveria ajudar dentro de casa. Eu não estou questionando, nesse momento, eu não estou questionando que seja saudável ou não saudável a gente querer que o filho ajude dentro de casa, ou a gente querer que o filho atenda os nossos pedidos. Claro que isso é bom, né? Eu também quero, eu também acho que isso é bom. Mas essa noção do que o filho deveria ou não deveria, do que o filho faz de mais ou faz de menos, isso nos desconecta da essência da relação entre nós e os nossos filhos, que são as necessidades humanas. Ou seja, do que eu preciso nesse momento, do que o meu filho precisa nesse momento. Como é que a gente pode desenvolver uma relação em que as minhas necessidades sejam olhadas e que as necessidades do meu filho sejam olhadas, sabe? Porque é esse filtro mental do julgamento
que muitas vezes provoca raiva na gente, porque o nosso filho não está agindo do jeito que a gente gostaria, e isso nos desconecta da humanidade do nosso filho e da humanidade nossa. Antes de eu avançar, eu vou fazer um exercício aqui em tempo real com vocês, mas antes eu quero perguntar para vocês que estão aqui presentes, se alguém tem algum exemplo que possa dar aí pelo chat, de alguma situação em que você percebeu que você sentiu raiva do seu filho, da sua filha. Alguma coisa que ele fez, que ele falou, e que você percebeu aquela emoção. Né? Se vocês estão aqui participando dessa aula, é porque em algum momento vocês perceberam isso. E eu quero usar um exemplo real, tá? Para explicar esse conceito que eu vou mostrar agora. Janaína está colocando aqui. Pode colocar, Janaína, estou esperando. Legal, já tem alguns exemplos aqui. A Ana Paula colocou um exemplo assim, ó. Meu filho me chamou algumas vezes essa noite para pedir o lençol. Perdi o sono e isso me deu raiva. Ludier colocou: quando chega a hora de dormir e meu filho não quer parar de conversar, mesmo estando claramente com sono. Então eu vou pegar o exemplo da Ludier. Quando chega a hora de dormir e meu filho não quer parar de conversar, mesmo estando claramente com sono. Então vamos lá. 4 reações a um comportamento difícil. Estou vendo outros exemplos aqui, Ana Cláudia também. Agradeço a todos, tá, que estão dando exemplos aí. Mas para efeito de... Renata também colocou. Para fins didáticos, eu vou pegar um exemplo para a gente trabalhar, tá? Então a Ludier colocou que chega de noite, em alguns momentos, e a filha não quer parar de conversar, não quer ir para a cama. Isso acontece comigo também, tá? Não é só com você. Então vamos lá. 4 reações a um comportamento difícil. Primeiro padrão de reação que a gente pode ter numa situação dessa, tá? Tá tarde, eu quero que meu filho vá dormir, tô cansado e meu filho quer ficar conversando. Eu vou pegar do meu exemplo também. Então eu posso entrar num padrão de julgamento. E o julgamento cria muros entre eu e meu filho. Ele desconecta, ele cria uma desconexão entre eu e meu filho. Ou eu posso atuar num padrão de empatia, tá? E aí, como é que funciona isso? O julgamento ele pode ser para fora, ou seja, eu vou culpar o meu filho por aquilo que eu estou sentindo, então eu começo a sentir raiva, porque o meu filho não quer ir para a cama, porque ele quer ficar conversando, já está tarde, e eu começo a culpar o meu filho. Porque ele está muito mal acostumado, porque ele não está me respeitando, eu estou mandando ele ir para a cama, ele não está me obedecendo, então ele não está me respeitando, ele está muito mimado, ele está dependendo muito da gente, ele não deveria, olha lá, ele não deveria depender tanto da gente, ele deveria ir para a cama sozinho, ele não deveria dar tanto trabalho assim na hora de dormir, ou seja, uma série de expectativas que eu tenho em relação a qual seria um comportamento correto de um filho nessa idade. E se ele não se comporta desse jeito, então ele está errado. Então, por eu ter esse julgamento em cima dele, de que ele está errado, de que ele não está se comportando da forma como ele deveria, eu culpo o meu filho pelo que eu estou sentindo. Ou seja, eu estou sentindo aquela raiva, aquela angústia, e a culpa é dele, porque ele não está colaborando. Então essa é a primeira reação que a gente pode ter. Segunda reação é o julgamento para dentro, é a gente se culpar. Puxa, o que eu estou fazendo de errado? Eu não estou conseguindo dar limite para o meu filho. Olha só, eu não estou conseguindo falar com firmeza, eu estou falando para ele dormir e ele não está me obedecendo, ele finge que não está me ouvindo. É como se eu estivesse falando com as paredes, sabe? Eu sou muito frouxo mesmo. Eu não estou tendo uma disciplina, eu não estou dando uma disciplina suficiente, porque a professora do meu... Eu estou falando isso, estou falando realmente o que eu vivencio, tá? Porque a professora do meu filho já disse que criança nessa idade tem que ter disciplina, tem que ter horário, porque isso é muito importante para a saúde da criança, e eu não consigo imprimir um ritmo saudável para os meus filhos. Olha, eu de novo aqui, numa hora dessa, conversando com meu filho, batendo boca com meu filho, e eu não sou um bom pai, eu não estou dando uma boa educação para os meus filhos, estou me culpando, eu estou me julgando. Ou seja, é aquele pensamento de que eu não estou sendo bom o suficiente. Eu não estou sendo o pai que eu deveria ser. Percebe?
São manifestações do julgamento que fazem eu me culpar. Então, essa dinâmica de culpar o outro e culpar a si mesmo. Tudo julgamento, tá? Tudo julgamento. E eu posso sair desse padrão e ir para um caminho de empatia. Então, como é que é a empatia para fora? Escutar os sentimentos e as necessidades do outro. Então, no caso, eu percebi que o meu filho está falando comigo, está conversando uma hora dessa, porque ele está precisando de atenção. De alguma forma, ele está com uma necessidade lá no fundo, de atenção, de conexão, de vínculo com o pai, com a mãe. E aquilo não está ainda suficiente, aquilo que a gente deu para ele até então não está suficiente, ele está precisando de mais naquele momento. Pode ser que em outros momentos ele não precise tanto. Ele tem essa necessidade de vínculo, de afeto, atendida de outras formas. Mas nesse momento, por algum motivo, ele está precisando. Então, eu estou me sensibilizando, eu estou escutando o sentimento do meu filho. Ele está carente, né? Ele está, ao mesmo tempo ele está com sono, mas ele está querendo continuar aquele vínculo comigo. Então, de alguma forma, ele tem uma necessidade por trás disso. Ou digamos assim, digamos que... E isso eu costumo falar também quando eu falo a respeito de disciplina positiva. Porque existe uma necessidade de uma criança, e de um adulto também, mas falando de uma criança, que é uma necessidade de autonomia. A criança tem necessidade de autonomia. Isso eu falo o tempo todo para o meu filho. Faz isso, faz aquilo. Tá na hora de vir jantar, tá na hora de escovar o dente, amarra o sapato, põe o casaco. O tempo todo dizendo o que ele tem que fazer, de uma forma muito diretiva, eu não dou um espaço para que ele exerça a autonomia, que é uma necessidade que ele tem, de autonomia. E a criança vai encontrar alguns momentos, algumas oportunidades para querer exercer essa autonomia, exercer o poder de escolha dele. Então, se eu chego nesse momento e falo, filho, vai para a cama agora. E às vezes pode ser o caso dele ficar também, dele não ir na hora que eu falo, porque ele quer, no fundo, assim, ele pode ser até inconsciente, ele tem o gostinho da escolha, de que ele não faz tudo que eu mando. Ele não obedece tudo na hora que eu mando. Ele pode demorar um pouco mais, sabe? Aquela necessidade de autonomia. Então, quando a gente percebe que existem necessidades por trás de um comportamento do nosso filho, a gente pode desenvolver estratégias para ajudar o nosso filho a ter essas necessidades atendidas, sem ser de uma forma irritante, sem ser de uma forma que prejudique o ambiente, prejudique o funcionamento da casa. Então, uma sensibilidade para compreender as necessidades do nosso filho. Eu só estou dando um exemplo, tá? De algumas possibilidades de sentimento de necessidade por trás de um comportamento desse do nosso filho, dele não querer ir para a cama na hora que a gente fala. Mas pode ter muita coisa por trás disso, tá? E outra coisa é a empatia para dentro. É a gente escutar os nossos próprios sentimentos. E a gente se conectar consigo mesmo e pensar assim, puxa, eu estou cansado. É por isso que eu estou irritado. Porque eu passei o dia inteiro trabalhando, eu estou exausto. Tudo que eu queria nesse momento é que meu filho fizesse o que eu estou pedindo, sabe? Porque eu quero ter um tempo para mim, eu quero ter um tempo de privacidade, quero ter um tempo de descanso. Eu estou me sentindo frustrado. Olha lá, estou escutando o meu sentimento. Eu estou me sentindo frustrado porque o meu filho pediu para mim algumas coisas ao longo do dia e eu fiz, fui gentil, tratei bem ele. E aí quando chega no momento de eu pedir para ele fazer alguma coisa, que eu estou cuidando dele, ele diz não. Eu fico frustrado com isso. Então percebe? Eu estou me conectando com o meu sentimento. E com a necessidade por trás desse sentimento. Por que eu estou frustrado? Porque eu tenho uma necessidade de respeito, porque eu tenho uma necessidade de reconhecimento pelo meu esforço de cuidar dele, porque eu tenho uma necessidade de repouso, né? Então a gente ter essa leitura, essa sensibilidade de empatizar consigo mesmo também. E é uma coisa muito interessante que acontece, que esse é um caminho. É o caminho da não violência, do julgamento para a empatia. A gente parte do julgamento e caminha, e isso é um caminhar, é uma prática, é um exercício diário de aprendizado, que é a gente aprender a ter empatia.
E à medida que a gente aprende a ter empatia pelo nosso filho e empatia por si mesmo, a gente vai meio que enfraquecendo a força da raiva. Porque a raiva só acontece quando a gente culpa o outro pelo que a gente está sentindo. A raiva é um sentimento típico de quando a gente culpa o outro pela nossa frustração, pela nossa dor, ou por algum medo que a gente sinta em algum momento, e o culpado é o outro. A gente projeta no outro a responsabilidade por isso. Então é isso que provoca a raiva. Então quando a gente sai dessa, de culpar o outro pelo que a gente sente, que esse é um caminho de clareza, um caminho de conscientização, de amadurecimento de cada um, a gente não tem mais espaço para sentir raiva do outro. E também não tem mais espaço para sentir raiva de si mesmo. Porque esse padrão de se culpar, o que provoca na gente? Vergonha, né? Às vezes depressão, pessoas se sentem deprimidas. Tudo motivado por um padrão de auto-julgamento. Então quando a gente empatiza consigo mesmo, e a gente percebe, puxa, eu agi daquele jeito com meu filho naquele momento, em vez de ficar se culpando e se martirizando, porque eu sou um mau pai, porque eu não deveria isso, não deveria aquilo, em vez de ficar pensando isso, eu posso me conectar com qual que era a minha necessidade naquele momento para eu ter agido daquela forma, sabe? E eu me compreender, eu me acolher na minha humanidade. E aí eu saio dessa raiva de si mesmo, dessa culpa de si mesmo, porque eu me compreendo também. Então esse é um quadrante, assim, é uma forma muito didática de explicar, de uma forma estruturada, e parece uma coisa simples e banal, mas é de uma profundidade isso aí, e de uma importância muito grande, muito grande. Eu considero que esse é um grande aprendizado de vida, a gente sair do julgamento e começar a ter mais empatia com os outros e consigo mesmos. E aí, como eu falei, a gente pode se conscientizar de que todo comportamento, que o comportamento é como se fosse a ponta de um iceberg. É o que é visível. Então, nosso filho age de uma determinada maneira e a gente pode sentir uma raiva, sentir alguma coisa em relação a isso. E a gente ficar focado no comportamento. O comportamento do meu filho está errado, tem que ser corrigido, isso não pode ficar assim, isso não está certo. E ficar trabalhando no nível do comportamento. Mas a gente pode ir num nível abaixo de profundidade, de compreensão das coisas e perceber que o comportamento ele está sendo motivado por sentimentos e que os sentimentos estão sendo motivados por necessidades humanas. Então a gente perceber, a gente compreender essa complexidade que é o ser humano. E como eu disse antes, né, a gente perceber que o jeito que a gente está sentindo tem uma necessidade por trás. Por que a gente está sentindo isso? Tá? Então não vou repetir porque eu já expliquei isso um pouco antes. Mas é a gente entender a profundidade que as necessidades humanas, como é que isso mexe com a gente. E aí tem algumas coisas que também influenciam, tanto a nós como os nossos filhos. E uma das coisas é o contágio emocional. Esse é um fenômeno da física, né? E da física quântica, que é um fenômeno conhecido como a ressonância. Então isso que vocês estão vendo aí na tela é um diapasão. O diapasão é um instrumento que é usado na medicina, na física, na música. E tem um fenômeno interessante com o diapasão. Quando você bate em uma das hastes do diapasão, a haste começa a vibrar e a emitir um som. Naquela vibração. A outra haste começa a vibrar na mesma vibração que a primeira haste. Então existe uma ressonância. E isso acontece com a gente também. Às vezes, as coisas estão tão turbulentas dentro de casa, então o filho faz alguma coisa, ou a esposa, ou o marido, ou a gente está aborrecido por alguma situação do trabalho, e aí uma pessoa está irritada e começa a contagiar as outras pessoas. Então, às vezes, o filho está tendo um comportamento irritante, a gente começa a ficar irritado também. Uma coisa contagia a outra. Ou a gente chega aborrecido do trabalho, meio nervoso com alguma coisa, e quando a gente vê, isso já aconteceu comigo, tá? Estou falando por experiência própria, de eu chegar irritado com alguma coisa de fora de casa, que não tinha nada a ver com a minha família, e eu começar a falar de um jeito meio grosso com a minha esposa, com meus filhos, e aí quando eu vi já estava todo mundo irritado, todo mundo se maltratando, um gritando com o outro, sabe?
E aí eu percebi o que estava acontecendo e percebi que eu comecei, porque eu trouxe aquela energia para dentro de casa. Então, só de perceber que existe esse fenômeno do contágio emocional já nos dá um alerta, sabe? Opa, tô sentindo raiva. Lembra que eu falei de perceber? Então, perceber o que está sentindo e perceber a influência que está tendo, que eu tô tendo no meu filho e que às vezes meu filho está se comportando de uma forma ruim porque eu comecei com um comportamento irritado em relação a ele. Então, aí ele começou a ficar irritado também e isso provocou comportamentos nele. E aí é uma bola de neve. Então, é importante a gente ter essa sensibilidade, sabe? Uma coisa interessante também que acontece é uma dinâmica que eu aprendi na análise transacional e depois eu aprendi mais a fundo na constelação familiar isso. Que a pessoa que se coloca no lugar de vítima, por exemplo, às vezes num instante, num estalar de dedos, ela já está ocupando um outro lugar de algoz. E o lugar de salvador. São 3 lugares, 3 papéis que a gente desempenha, às vezes sem perceber, que são lugares de desequilíbrio, que estão fora do centro. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, que eu falei agora, eu passo o dia inteiro ajudando meu filho, e tomando conta dele, e me preocupando com ele, e às vezes fazendo mais por ele do que ele mesmo precisa que eu faça por ele. Ou às vezes fazendo mais por ele do que ele gostaria. Ou fazendo mais por ele do que eu faço realmente de bom grado, me sentindo bem. Às vezes eu passo do limite e faço coisas que eu não estou me sentindo bem. Eu faço por um senso de obrigação, por acreditar que ele não é capaz, por acreditar que ele precisa da minha ajuda, sabe? Então eu me coloco no lugar de salvador, de ajudar mais da conta do que ele realmente precisa. E aí quando eu vejo que a recíproca não é verdadeira, ou seja, o tanto que eu estou dando nessa relação, eu não estou recebendo em troca, isso gera uma frustração muito grande. Ou seja, a minha noção do equilíbrio de troca entre dar e receber, entre eu e meu filho, fica ameaçado. Essa noção fica ameaçada. Esse equilíbrio fica ameaçado. Eu julgo que eu estou dando mais do que eu recebo nessa relação. E aí o que acontece? Eu pulo do lugar de salvador para o lugar de vítima. Ai de mim. Famoso ai de mim. Eu faço tanto por ele. E quando eu peço para ele fazer alguma coisa, ele não faz isso por mim. Não é justo. Ou seja, eu estou me colocando no lugar de vítima. E aí, num instante, num piscar de olhos, eu já estou no lugar de algoz. Eu já estou criticando meu filho porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, porque ele está errado e ele merece ser punido, sabe? Ou seja, me coloco no lugar um lugar acima dele, apontando o dedo para ele. E a gente transita nesses 3 papéis de forma inconsciente. De forma inconsciente. E esse também é um processo de amadurecimento do ser humano, que é a gente sair desses papéis de salvador, de algoz e de vítima, e a gente se colocar num lugar de centro, de responsável pelos próprios atos, eu sou responsável pelos meus sentimentos, eu sou responsável pelo que eu faço, sabe? Eu não posso cobrar nada de ninguém, porque eu sou responsável pelos meus atos, sabe? Então esse é um lugar de centro, de amadurecimento do ser humano. E isso que eu estou dizendo, eu estou mostrando um pouco conceitualmente, só para explicar um pouco, mas assim, isso aí tem chão para a gente realmente compreender isso aí e amadurecer enquanto ser humano, sabe? Para não entrar, ou entrar o mínimo possível nesses papéis que a gente desempenha. E que muitas vezes provocam raiva, provocam conflitos, provocam violência nas relações. Outro aspecto são emoções herdadas. Muitas vezes a raiva que a gente sente não é necessariamente por uma necessidade nossa que não está sendo atendida. E aí é o que eu trago um pouco além do que eu aprendi na comunicação não violenta.
Porque muitas vezes acontece de eu herdar inconscientemente um sentimento de alguém da minha família, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Então, por exemplo, uma avó que sentiu raiva na vida dela por alguma coisa que aconteceu, sentiu raiva em relação a alguém, e aí vem uma neta depois, 2 gerações depois, e herda aquela emoção, e é uma emoção que não é dela, é da avó. É da avó. É uma emoção que está presente no sistema familiar e de alguma forma o neto herda aquela emoção. E às vezes a gente sente alguma coisa, tem sentimentos, algumas angústias, alguns medos que a gente não sabe de onde vem, a gente não entende. E aí vai fazer uma constelação familiar, por exemplo, e aí entende, fica mais claro de onde vem, como é que a gente faz para se desvencilhar daquilo. E a mesma coisa os nossos filhos. Às vezes a criança manifesta algumas emoções que não são dela. Podem ser coisas de outras pessoas da família, antepassados, e que a criança herda aquilo, né, de alguma forma. Eu não vou entrar em detalhes como é que isso acontece, né, mas isso, para quem quiser saber mais, pode pesquisar sobre constelação familiar, que isso é bem explicadinho, tá? Como é que isso acontece, esse fenômeno. Eu iria entrar um pouco na parte do escolher, né? Como é que a gente faz para lidar com a raiva? E tem algumas coisas que eu ia entrar, mas, assim, de algumas dicas da disciplina positiva de como lidar com isso. Mas eu quero primeiro saber se tem alguma pergunta de vocês, porque a gente já está com 10 horas de aula, e eu estou calculando mais 25 minutos, tá? Até 10h30, para também não ficar muito cansativo para vocês. E aí, conforme for as perguntas e as respostas, eu posso trazer algumas coisas de como lidar com isso, né? Mas primeiro eu quero abrir para perguntas. Então, eu vou dar uma olhada no chat, tá? Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, se vocês não colocaram ainda, podem colocar, que eu vou agora dar uma olhada no chat. Daniele tem uma pergunta. Vamos lá. Faça a sua pergunta. Sinara colocou assim: como lidar com a criança que não quer ir para a escola? Uma criança de 10 anos. Flávia perguntou: vejo muitos educadores parentais falando sobre a criança interior ferida, relacionada à raiva. Isso entraria em emoções herdadas? Eu não sei dizer, viu, Flávia? Eu não sei exatamente. Ignorância minha mesmo. Eu não sei exatamente o que significa esse termo de criança interior ferida. Tá? Então eu não sei dizer se isso tem a ver com emoção herdada. Eu acredito que não. Eu acredito que isso tem a ver com o amor interrompido. Existe um fenômeno que acontece que é do amor interrompido. Então, às vezes, em algum momento da vida, em algum momento da infância, o pai se ausenta por algum motivo, às vezes um motivo necessário, por trabalho, alguma coisa, e a criança, naquele momento, sente a ausência do pai ou da mãe. E aí, aquele vínculo de confiança de que o pai ou a mãe está lá para suprir aquela necessidade de afeto, aquela necessidade de amor, essa relação de confiança fica comprometida. E aí a criança se fecha. De alguma forma, o coração fica traumatizado em relação a isso. Tá? Mas eu não vou falar mais, porque realmente eu não sei o que significa criança interior ferida. Tá? Vamos lá. Ludier disse assim: como ensinar o filho de 4 anos a lidar com brincadeiras desagradáveis e tio? A criança já consegue expressar que se incomoda com a brincadeira. Tá, a Gabriela está falando da pergunta da Sinara, né? Vamos lá, então deixa eu voltar aqui. Sinara perguntou como lidar com a criança que não quer ir para a escola. Eu não sei se você quer, Sinara, que eu fale mais no sentido da raiva que talvez você sinta, né? Porque esse é o foco da aula de hoje, né? Como lidar, uma coisa é como lidar com a criança que não quer ir para a escola. Outra coisa é como eu lido com a raiva que eu sinto quando a criança não quer ir para a escola. É uma outra pergunta. Então, como lidar com a criança que não quer ir para a escola, que essa foi sua pergunta, é importante a gente compreender o que está por trás desse comportamento da criança. Às vezes a gente acha que é uma coisa e não é, às vezes é outra coisa. Então, muitas coisas podem estar por trás desse comportamento. A criança pode não querer ir para a escola, por exemplo, porque ela está com vergonha, porque ela está sendo excluída pelos amigos, porque está tendo uma panelinha. Por exemplo, com 10 anos já acontece isso na escola. Está tendo panelinha na turminha, e aí a criança, né, o meu filho, por exemplo, não está conseguindo interagir com as outras crianças, está sendo excluída das brincadeiras,
está se sentindo uma pessoa, tá sendo rejeitada, está se sentindo, não se sentindo parte daquilo. Então aquilo é muito sofrido. A gente pode achar que não, que para a criança, não, vai para a escola, não tem nada, isso não é importante, né? Mas para a criança, pertencer ao grupo, ser aceito pelo grupo, isso é um mundo da criança, isso é um mundo da criança, é muito importante. Então pode ser isso, estou só dando um exemplo. Pode ser que a criança esteja com dificuldade com alguma matéria, e aí o professor deu uma esculhambada com a criança em algum momento, falou, que você não sabe, você não aprendeu isso até agora, já expliquei 3 vezes, você ainda não entendeu. Isso eu tô falando uma coisa leve, tá? Tem professores que falam coisas muito mais ofensivas para a criança, mas uma coisa leve. Nossa, já expliquei 3 vezes, você ainda não entendeu? Ou seja, provoca uma vergonha na criança, provoca uma baixa autoestima na criança, e aí a criança começa a se sentir uma pessoa inadequada. Ela não se sente capaz de fazer as coisas. Isso mexe com a autoimagem da criança. E aí ela começa a não querer ir para a escola porque ela se sente uma criança ruim, uma criança fraquinha, uma criança burra, tem vergonha de se apresentar em público, de estar presente com outras pessoas. Ou seja, isso é um outro exemplo que pode levar uma criança a não querer ir para a escola. Outra coisa, a gente faz alguma coisa para a criança que causa uma mágoa na criança. A gente fala uma coisa que ofende. A gente fala alguma coisa que a criança fica magoada com a gente. E aí o que ela faz? Ela se vinga. Porque quando a gente magoa, isso acontece com adulto e acontece com criança, tá? Ser humano é ser humano, é tudo igual. Quando a gente se sente magoado, eu já fiz isso. Eu acho que vocês já fizeram isso também. Quando a gente se sente magoado, existe uma tendência de querer se vingar do outro, de querer provocar no outro uma dor equivalente ao que o outro me provocou. É uma necessidade de compensação, de justiça, sabe? Então quando a gente magoa a criança, e eu gosto de falar isso, porque muita gente não tem essa noção de que as crianças também se sentem magoadas. A gente toma um cuidado para não magoar adultos, para não magoar esposa, esposo, colegas, né? Mas parece que com a criança tudo bem, a gente pode falar qualquer coisa, pode tratar de qualquer jeito. Parece que criança não tem sentimento, né? Muita gente acha isso, mas o fato é que tem sentimento e que às vezes a gente magoa a criança por algum motivo. E aí a criança, o que ela faz? Naturalmente ela quer se vingar. Então ela vai lá, na hora de ir para a escola, fala, não vou para a escola. Você fez aquilo, isso ela pensando, né? Às vezes nem pensando, às vezes é inconsciente. Você fez aquilo comigo, me envergonhou na frente dos meus amigos ontem, não quis atender a minha vontade ontem, então também não vou para a escola amanhã. É uma forma de vingança. Então, eu estou só dando alguns exemplos, tá, Sinara? Para mostrar como é complexo isso aí. Então, é uma pergunta assim, simples, né? Como lidar? Mas o como lidar, ele é muito relativo, depende do que está por trás disso, dessa atitude da criança de não querer ir para a escola. E então, eu acho que eu já respondi de alguma forma a sua pergunta. Janaína disse assim, por muitas vezes não sei identificar os sentimentos e necessidades dos meus filhos, além do comportamento deles. Isso é conseguido com o tempo e o treino? Exatamente, exatamente. É com o tempo e com o treino. Porque eu não entrei em detalhes hoje, tá? Isso eu só posso até fazer em outras aulas, no curso online que até você já está numa das turmas, Janaína, no curso online que eu dou para pais e mães, que é aquele como falar para o seu filho ouvir e como ouvir para o seu filho falar, eu entro em mais detalhes de como a gente compreender os sentimentos, como a gente compreender as necessidades. Então a gente amplia com isso o nosso repertório, o nosso vocabulário de sentimentos e de necessidades, porque isso ajuda a gente a identificar, sabe? Então eu não entrei em detalhes hoje, porque eu quis mais mostrar uma coisa mais essencial, que é como lidar com a raiva. Mas faz parte desse caminho a gente identificar os sentimentos e as necessidades. E para isso adquirir esse vocabulário, sabe? E quanto mais a gente treina, quanto mais a gente consegue, naquele momento de emoção intensa, suspender a nossa reação, se permitir se perceber, se permitir
se compreender. Quanto mais a gente dá um espaço para isso, mais a gente fortalece essa habilidade da empatia. E a gente tem mais domínio para não ceder à raiva, sabe? Para se segurar. Porque assim, a raiva é como se fosse assim, é uma energia que é transitória. Ela pega na pessoa quando ela está com alguma necessidade que não está sendo atendida, e ela pega na pessoa e a pessoa é tomada por aquela raiva. Mas se a gente, naquele momento, se segura, respira e espera passar, a raiva passa. A raiva passa. Então, isso é treino também. Essa habilidade de se segurar, se dominar para não agir por impulso, também é um treino. Através do exercício a gente fica mais forte, igual qualquer tipo de exercício físico. Deixa eu ver outras perguntas aqui. Gabriela disse assim: criança que afirma que a escola é um castigo, como saber se sua emoção foi herdada? Eu lidar com a raiva que eu sinto quando a criança não quer ir para a escola. Então vou pegar essa segunda parte da pergunta, tá, Gabriela? Como eu lidar com a raiva que eu sinto quando a criança não quer ir para a escola? Olha que interessante. Então já é uma... A Sinara tinha perguntado como lidar com a criança, né? Agora, como lidar com a raiva que eu sinto? Como lidar com a raiva que eu sinto quando a criança não quer ir para a escola? Então vamos lá. Vamos voltar para aqueles quadrantes de sair do julgamento e ir para a empatia. Então, como é que eu faço para lidar? É justamente fazer esse trabalho de empatizar com o nosso filho e de empatizar com nós mesmos. Então, por que eu estou sentindo isso? De alguma forma tem uma frustração. Poxa, eu vou pensar alto aqui para compartilhar o processo interno que eu faço para eu lidar com esse tipo de situação. Poxa, eu trabalho tanto para conseguir pagar uma educação de qualidade para o meu filho e ele vai lá e não quer ir para a escola. Isso é uma falta de reconhecimento, sabe? Então, falta de reconhecimento já é um julgamento, tá? Isso é uma falta de reconhecimento. É um julgamento que eu estou fazendo. Eu não sei se ele reconhece ou não reconhece. É um julgamento que eu faço quando eu digo isso, quando eu penso isso. E é por isso que eu fico com raiva. São esses pensamentos julgadores que provocam a raiva dentro de mim. Olha que interessante. Então como é que faz para se libertar disso? Empatizando. Então por que meu filho não quer ir para a escola? Eu não vou fazer de novo porque eu já fiz agora há pouco. O que está por trás? Por que ele não quer? Ele está com medo de alguma coisa? Ele está com algum problema? Sabe, eu posso procurar compreender o meu filho. E empatizar comigo mesmo também. Então assim, poxa, eu tô cansado. Eu tô cansado porque trabalho, ralo que nem um camelo, me dedico pelos meus filhos, faço tudo pela minha família e quero dar uma educação de qualidade. E aí meu filho não quer ir para a escola, eu fico frustrado porque eu sinto que meu esforço está sendo em vão. Eu estou trabalhando e não está sendo bem utilizado, né, bem direcionado o esforço do meu trabalho. Eu fico com medo. Olha que interessante, o medo. Eu estou me conectando com uma outra emoção, medo. Eu fico com medo do meu filho não receber uma boa educação. Eu fico com medo do meu filho depois ter dificuldade na vida, dificuldade profissional. Eu fico com medo dele perder uma aula e depois se sentir desmotivado para acompanhar as outras aulas e querer desistir. Ou seja, são preocupações que eu tenho. Eu, como pai, tenho preocupações com meu filho. Natural, eu fico com medo de algumas coisas. Então, quando eu me conecto com isso, eu estou olhando para o que tem que ser olhado, que são os meus sentimentos, as minhas necessidades, os sentimentos e as necessidades do meu filho. E a partir do momento que eu me conecto com essas duas coisas, fica muito mais fácil de lidar com a situação, de eu ter um diálogo com meu filho. Então, se o meu filho não quer ir para a escola, estou pegando esse exemplo ainda, eu ter um diálogo no sentido de ouvir com a intenção de compreender e falar com a intenção de ser compreendido. O que significa isso? Em vez de eu chegar dando sermão, lição de moral, que a escola é importante e que está errado falta na escola porque ele não está dando valor, ou seja, todo aquele blá blá blá, sabe? Filho, o que está acontecendo?
O que está te fazendo você não querer ir para a escola? E eu ouvir com a intenção de compreender. Eu colocar uma intenção de compreender o que está por trás dessa atitude dele. O que ele está sentindo? Quais são as preocupações? Quais são os receios? Sabe? Então eu querer compreender o meu filho. É muito importante esse querer compreender o meu filho. E falar com a intenção de ser compreendido. Ou seja, não só eu compreender o que está por trás, por que ele não quer ir para a escola, mas eu também falar da minha necessidade. Por que eu acho importante ele ir para a escola? Qual que é a minha necessidade que ele vá para a escola? E aí, quando eu tenho um espaço de diálogo respeitoso, sem julgamento de que o que ele está fazendo está errado, de que ele está sendo mal educado, de que ele está sendo irresponsável, porque isso distancia, isso desconecta, todas essas formas de interação com julgamento desconectam, ou seja, quando eu abro um espaço de diálogo, de compreensão mútua, eu consigo, junto com meu filho, pensar em como lidar com uma situação. Eu posso ajudar meu filho a lidar com uma situação que ele esteja passando na escola, sabe? Ele pode se mostrar mais solidário também à minha necessidade e fazer um esforço para ir para a escola, a partir do momento em que ele se sente respeitado também. Ou seja, o respeito gera respeito. Quando a gente respeita o nosso filho, é um convite para que ele também nos respeite. É uma via de mão dupla. Mas vamos lá, eu acho que já deu por hoje. Peço compreensão aí se teve alguma pergunta que eu não respondi, mas a minha intenção realmente foi dar um caminho para vocês, né? De por onde que vocês podem seguir, por onde vocês podem buscar mais conhecimento para lidar melhor com essa emoção, tá? E espero que isso sirva para vocês, espero que isso tenha resultado, que vocês consigam colocar em prática. E fico à disposição para quem quiser me procurar, alguma necessidade, alguma dúvida.